Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Festival Live Mundi. Estamos aqui na faixa Território. O Live Mundi é um festival e um movimento de vida sustentável que, desde 2016, inspira você a transformar o mundo. Essa é a nossa primeira edição digital e que acontece até sexta-feira, dia 9 de outubro. São mais de 50 atrações gratuitas entre diálogos, oficinas, atividades de bem-estar e performances artísticas. Acompanhe aqui e compartilhe nas suas redes. Hoje a gente está trazendo aqui na faixa Territórios diversos pontos de vista da cidade. A cidade é vista por diversos ângulos. Cada morador em cada local traz sua visão, traz sua experiência, expressão das diversas vivências e dos distintos territórios da cidade. Contemplar o todo depende da composição de cada uma dessas diferentes visões, que traduzem, em última análise, as também diferentes identidades. Portanto, identidades e territórios estão intrinsecamente ligados e emergem dos variados pontos da cidade para contar para a gente sobre suas experiências, visões de mundos e expressões. O rio dos diversos territórios, saberes e culturas, das histórias e das vivências locais, será agora contado por personalidades ilustres da nossa cidade. Japa e Fábio Chapéu de Couro, do Reconca Rio, o fotógrafo Bira Carvalho, do Complexo da Maré, Márcia Regina e Datavene, catadores de caranguejo da Baía de Guanabara, Petra Morim e Anderson Costa, do Favela Surf Clube. Bom, eu vou começar com esses dois grandes amigos meus, a Japa e o Fábio Chapéu de Couro. Eles são do Reconca Rio, um grupo de pesquisa que divulga o samba de roda, juntando as tradições do recôncavo baiano com o recôncavo da Guanabara, na formação da identidade carioca. Fruto das experiências vividas por Fábio Oliveira e Alessandra Morioka, a Japa, uma viagem à Bahia, o grupo se iniciou em atividades desde o ano de 2008, sob a bênção de Dalva Damiana de Freitas, madrinha do Reconca Rio, ou simplesmente Dona Dalva, matriarca do tradicional grupo de samba de roda Suedic, da cidade de Cachoeira, na Bahia, e tida como a mais antiga mestra do samba de roda, ainda em atividade no recôncavo baiano. O Reconca Rio é formado por músicos divididos em instrumentos de harmonia, violão, viola, machete e ritmo, tambores e pandeiros, além de dançarinas chamadas sambadeiras. Estas últimas representam também o elemento fundamental para o samba de roda, as baianas, figura tombada como patrimônio histórico nacional, que com suas saias, panos de cabeça e colares encantam o público e dão sentido à prática do samba. Vou pedir então para que a gente veja o primeiro trecho da entrevista do Fábio Chapéu de Couro e Japa do Reconca Rio. Eu sou a Japa. E eu sou o Fábio Chapéu de Couro. Somos do grupo Reconca Rio. Isso aí. Trabalhamos um pouco com samba de roda, trabalhamos um pouco com a cultura popular, né, no Rio de Janeiro. Temos um grupo voltado para isso. E as crianças começam com a gente muito pequenininha. O grupo começa, na verdade, como, Fabinho? Conta aí pra eles. A ideia, a gente é capoeirista, todo mundo faz capoeira aqui no Rio há muito tempo, mais de 20 anos. E a gente teve uma necessidade dessa coisa do... Eu venho, a minha religião, eu venho de uma religião afro-brasileira, mirídia também, né? Porque tem os caboclos, os boiadeiros, né? Os preto velho, que é a coisa da Umbanda, do Candomblé. E eu comecei a aprender a tocar esse instrumento muito novo e logo depois eu fui para a capoeira. E na capoeira eu tive essa necessidade de... que estava faltando coisa. As pessoas faziam samba, faziam maculelê, mas não estudavam tanto. Era uma coisa mais de palco, assim, mais para show, final de evento e tal. Aí, a partir desse momento que a gente está na capoeira, os mestres antigos, a gente começa a ver os mestres antigos vindo da Bahia, né? Aí o nosso mestre marrom começa, ele traz um mestre chamado Colheirinho da Bahia, lá de Feira de Santana. E esse mestre chegou aqui na nossa academia, da Quixabeira. Aí quando ele chegou na academia, falando sobre o samba, um samba de viola, a gente ficou assim, perdido, né? Porque teoricamente a gente era o responsável pelo samba, né? O Rio de Janeiro, né? É o que explode no mundo, o samba que explode no mundo. E aí chega um samba que você nunca viu na sua vida, tocado de uma outra forma, cantado em duas vozes, com um instrumento bem diferente, né? Até os instrumentos de corda, viola machete. E aí você eu começo a ter uma curiosidade e ver que o samba de roda ele é muito mais extenso
do que eu conhecia e a maioria dos meus amigos. Tem a roda de samba do Rio. A roda de samba é a mesa e a turma sambando em volta. E o samba de roda é o instrumento em volta e a galera sambando dentro. Então são dinâmicas diferentes, né? E formas de tocar instrumentos diferentes também. Pois então, nesse movimento, o Reconca Rio explode e ganha visibilidade através do trabalho que o Japa e o Fábio fizeram com as crianças e da ocupação que eles tiveram no Arco do Teles, um importante marco histórico do centro do Rio de Janeiro, onde a cidade começou ali no porto da Praça 15, ao lado do Paço Imperial, perto da Rua do Mercado, onde muitos momentos históricos foram vividos, incluindo alguns relatos da presença do próprio Dom Pedro I nos sambas de roda que eram realizados justamente aí nesse espaço do Arco do Teles. Vamos aí ao segundo trecho. O Reconca Rio começa a crescer e com muitas crianças, né? Então a gente começa a ter a gente é muito chamado para muitos lugares para fazer esse trabalho do samba. Não tinha outro grupo de samba de roda no Rio de Janeiro, sendo a sede do samba. Tinha do samba, mas do samba de roda não que tinha. É diferente de roda de samba. Aí as escolas de samba começam a pesquisar, começam a trazer, enfim, fica aquela loucura, nossa agenda começa a ficar muito cheia. A gente passa a viver como artista. Da noite pro dia, né? Quando chega no Arco do Teles, a gente consegue abranger o mundo, porque ali foi um grande palco, na verdade, pra gente. Fotógrafos do mundo inteiro tiraram fotos da gente, vídeos do mundo inteiro. Muita gente foi conhecer a nossa roda, não só os grandes mestres da Bahia, do recôncavo baiano, do samba que a gente trouxe. A gente faz questão de ter essa troca, né, de trazer eles, da gente ir para lá também. E a gente conseguiu reunir. Como era centro, por mais que a gente morasse muito longe, né, a gente morava muito longe. Ele morava na Água Santa, eu morava em Jacarepaguá na época. A gente morava muito longe do centro. Mas ali a gente conseguia reunir todo mundo, todos os amigos. Quem morava em Mesquita ia pro Arco do Teles. Até quem não era amigo ia. Quem era em Niterói, morava lá. Eu já cansei de olhar no berimbau, o cara nunca falou comigo. Assim, vai estar lá no berimbau tocando. Eu falei, que massa, o cara nem é meu amigo, mas tá aqui no berimbau, olha que essa hora deve ser boa mesmo, bicho. Mas também eu acho que o samba de roda chegou ali pra gente meio que dar uma sacudida, uma defumada, porque a gente fez muito, a gente levou pra ali muito amor, muita alegria. Muita paz de espírito, assim, a gente consegue levar para ali. Fazer muita gente chorar, mas não de tristeza, porque tá apanhando, sendo vendida. Mas porque, então, eu acho que você fala assim, para que serve o Reconca Rio hoje dentro do Arco do Teles? Que é um lugar com histórias macabras, né? Daquela outra mulher que tomava banho de sangue para poder se rejuvenescer, né? A própria Rua do Mercado ali tem muitas histórias, né? Então eu a Rua acho... do Mercado é porque foi o maior lugar, foi o lugar que mais vendeu escravos no Rio de Janeiro. A família Teles, né? A família Teles foi a família que mais trouxe escravos. Né? É comprovado isso. Tem e lá aí a um lugar que tinha muito movimento, nobreza. Né? Ali era o lugar, a Rua do Comércio, é onde vendia várias coisas. Também, até hoje ali é todo alerge, ali é tudo colado, né? Você vê que ali passa papo de, sei lá, 1000 pessoas por dia, né? É como o Parque Lage, vai passando gente o dia todo, né? Faz parte do roteiro dos turistas. Então ali é o porto, desce o navio e aí a galera tá toda hora, todo momento ali. Aí isso nos inspirou. Na época, quando a gente começou, a Praça 15 não estava dessa forma que está reformada hoje, bonita e tal, né? Era largada ali o porto, Era largada. Né? O porto estava largadinho. E a gente costuma dizer que o Arco do Teles tem muito povo da rua. Eu acho que eles que levaram a gente para lá, assim, todas essas pessoas que foram sacrificadas ali, que morreram e que sofreram ali, acho que teve um momento assim que entre eles, assim, no mundo deles, assim, eles falaram assim, cara, vamos trazer uns malucos aí engraçados, vamos rir mais um pouquinho. Vamos defumar o lugar. Vamos, sei lá, acho que esse vamos trazer alegria, que nosso povo também tem alegria, né? Essa atividade toda que a gente faz acho que é isso. Do povo preto, né? Querendo ou não, se você vê o samba, o jongo, o maculelê, a própria capoeira, né? O Fábio tem uma ligação muito grande no candomblé também, que a família toda dele... Ele é branquinho, mas a família toda dele é preta, né, Fábio? Só ele que nasceu branquinho da família. Então, a gente tem essa ligação muito forte. Pois é, e nesse movimento todo do Reconca Rio, eles tiveram uma história longa
E eu perguntei então sobre a origem do Fábio, aonde ele nasceu, da onde foi a vivência dele na infância, né? Ele foi criado ali na Serra dos Pretos Forros, né? Que é a porção norte do Maciço da Tijuca, no bairro da Água Santa, um bairro de subúrbio, onde a dinâmica desse subúrbio carioca forja um ponto de vista característico desse morador. Então, tanto um ponto de vista da cidade como um ponto de vista da própria existência, bastante particular. E aí eu fiz essa pergunta sobre a infância dele na Água Santa. Vamos ver o que ele diz. Eu trabalhei na parte da manhã, que eu estudava à tarde, eu trabalhei, sei lá, uns 6, 7 anos enchendo pneu. Então a gente enchia pneu ali, era 2 horários, era eu e meu tio. Enfim, eu sei que eu tirava uma base de 80, como se fosse 80, 100 reais por dia. Só nesse negócio de 5, 10, 15, 20, R$1, na parte da manhã eu estourava. Aí meu tio ficou sabendo, o que meu tio fez? Porra, me meteu a porrada, arrancou o ponto, me arrancou o ponto. Tomou o ponto meu, bicho. Juntou ele mais 2 e, porra, aí... Enfim, perdi o ponto no ponto ali, porque eu tava ganhando mais que eles. Aí foi pra aí eu feira. Falei, aí eu parti pra feira. Aí quando parti pra feira, era exatamente isso. A gente chegava na feira, já chegava cedo, né? Porque a tiazinha chegava bem cedo. A senhora tá precisando de ajuda? Não tô precisando não. A senhora tá precisando de ajuda. Não tô precisando não, meu filho. Ó, eu vou levar, não precisa dar nada, tipo. Olha, aqui a gente trabalha porque a gente ama por mesmo. Amor. A gente, aquela coisa toda, né? No truque. Aí ela fala assim, tá bom, meu filho, então leva. Mas ela tava com medo de a gente levar e roubar, porque ela não ia correr atrás da gente, né? Como é que ela ia correr atrás da gente? Não ia. E era esse táxi de carrinho direto. Quando era carrinho de mão, era o carrinho de feira dela. Aí no final das contas, acabava aquilo tudo, já ia embora e já ia atrás da outra. E esse foi o nosso cotidiano durante muito tempo. Quer dizer, então a comunidade em si, o local era muito maneiro. Aquela feira da Cruz de Souza, que a gente acabou de falar agora, era uma feira de ponta a ponta, onde você encontrava... Ela existe até hoje. E você encontra ali todos os magnatas, meu irmão, toda a malandragem do Rio de Janeiro, você encontra naquela feira ali da Água Santa. A turma que soltava balão, né, porque que não era proibido. Eu morava de um lado do túnel e ele morava do outro lado, porque eu morava em Jacarepaguá, na freguesia, exatamente do outro lado do túnel, né? Foi uma coisa muito linda, uma coisa, história de amor, Adão e Eva. Então tinha um muro, uma montanha que nos impediu. Impedia de ser feliz. Aí depois que abriram o buraco, a gente se conheceu. Esse é um pouco da história da Água Santa. Pois é, o túnel que ele menciona é o túnel da Covanca, que liga Jacarepaguá até Água Santa, Largo do Encantado. Bom, e aí então toda a história do Reconca Rio se desenvolveu e Japa e Chapéu de Couro se mudaram para Barra de Guaratiba, um bairro na Zona Oeste, onde ainda são resguardadas grandes áreas de manguezal, protegidas não só pela Resolução CONAMA, que está sendo aí combatida, mas também pela Reserva de Guaratiba, a Reserva Biológica de Guaratiba. E lá também um modo de vida que resiste à expansão da cidade, né? Eles se juntaram ali com um processo de resgate cultural que eles fazem do Reconca Rio e trazendo as contribuições da cultura local, que eles encontraram ali em Barra de Guaratiba, conhecida como o Sertão Carioca, na obra clássica de Magalhães Correia no início do século passado. Aquele era o grande sertão do Rio de Janeiro, distante, e ele traz então esse olhar a partir desse ponto de vista. Atualmente a gente está vivendo num lugar que é o sertão que é Barra de Guaratiba, do Rio de Janeiro. Onde ainda vive a galera que cata caranguejo, gaiamu, onde vive os caiçaras, onde vive a galera ainda que atua. É uma vila de pescador, né, onde a gente vive. Quando a gente começa esse trabalho, a gente está fazendo agora um trabalho que era no Galpão, na Água Santa, que era um fervo, né, no meio da zona norte do Rio. A gente vem para a zona oeste do Rio de Janeiro, em Barra de Guaratiba, no sertão, e é um lado do Rio de Janeiro que não parece o Rio, na verdade. Ainda as ruas são de terra, né, não tem pavimento, não tem nada, não tem banco, não tem... E lá onde a gente está abrindo o Cafofo, né? A gente está abrindo o Cafofo das Artes, que engloba todas as artes. Exatamente. Depois de a gente ter perdido todas essas escolas, esses galpões para os poderes paralelos, a gente... Fez muito trabalho também na rua. A gente fez muito nas praças, né? A gente continuou fazendo esse trabalho nas praças. Esses anos todos. Aí a gente conseguiu comprar um terreninho em Barra de Guaratiba e construir uma casa em Barra de Guaratiba,
singela, onde a gente vai tentar receber as pessoas. E nesse meio termo a gente conheceu o Baiano, que é um cara que trabalha com madeira. E agora verdadeiro artista. É escultor, e eu estou aprendendo com ele a mexer com isso. Luminárias, esculturas, uma série de coisas que a gente está aprendendo a fazer. Cesto de cipó, esteira. E está sendo muito bom para a gente está repassando. Quer dizer, o caminho é a volta, né? A gente foi, deu um rolê total para poder voltar e continuar no mesmo trabalho que a gente viu que é meio que uma missão, né? Falando das músicas do Recôncavo Baiano, como essas músicas eram feitas, e aí essas músicas elas eram feitas em cima do cotidiano de cada pessoa. A pessoa que trabalhava com plantação, com gado, a pessoa que trabalhava com pescaria. E aí eu vou cantar para vocês agora 3 músicas que é ligado ao cotidiano, que fala de comida, fala de roça, fala de bicho. E aí, vamos lá, vamos ver como é que vai dar. Eu botei a aipim pra cozinhar. Botei a aipim pra cozinhar. Eu botei a aipim pra cozinhar. Botei a aipim pra cozinhar. E chamei guelo pra comer aipinguelo. Aipinguelo, guelo. Aipinguelo. Aipinguelo, Aipinguelo. Aipinguelo, Aipinguelo. Aipinguelo, guelo. Mas botei a aipim pra cozinhar. Botei a aipim pra cozinhar. Mas botei a aipim pra cozinhar. Mas botei a aipim pra cozinhar. Chamei guelo pra comer aipinguelo. Olha guelo, guelo. Aipinguelo. Aipinguelo, guelo. Aipinguelo. Aipinguelo, guelo. Aipinguelo. Aipinguelo, guelo. Essa é uma outra. Que é... Uai, 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 uai. Uai, 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 uai. Da roça quero mantimento, da filha do homem quero casamento. Pra frequente cebolhado, filha quero mãe, quero pai. Oi moça, você desconfiar, mata o pai, mata a mãe, deixa o fia. Uai, uai. Uai, 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 uai. Uai, 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 uai. Na roça quero mantimento, da filha do homem quero casamento. Plantei coentro, cebolhado, quero filha, quero mãe, quero pai. Oi moça, você desconfia, mata o pai, mata a mãe, deixa o fia. Uai, uai. A última. Acho bonito cabra ser roceiro. 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 E prendo o gado no curral, prendo o porco no chiqueiro, prendo o bode no céu, a galinha no puleiro, toca o milho no pilão e joga no terreiro. Acho bonito cabra ser roceiro. Muito obrigado, Fábio e Alessandra, Chapéu de Couro e Japa, meus queridos amigos. Sucesso no resgate cultural que vocês promovem. Reforço meu compromisso de visitar o Cafofo aí em Barra de Guaratiba. Vou de bike, conforme eu prometi. Até lá, viu? Sucesso para vocês. Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Nosso terceiro personagem é um artista de enorme profundidade e sensibilidade. Admirado e premiado pela sua fotografia, o Livimundi entrevistou Bira Carvalho, um fotógrafo, morador e cria da comunidade da Maré, responsável pela mudança de perspectiva do olhar sobre as favelas cariocas, transformando um olhar de fora, preconceituoso e condenativo, para um olhar do cotidiano, da favela, do afetivo, lúdico, do vai e vem das crianças brincando, das mães de família trabalhadoras, a favela como lugar de potência, como dito por ele e pelos integrantes do Observatório das Favelas, nossos parceiros aqui no Livimundi. Enquanto a entrevista dele estiver rolando, várias fotos deles vão ser exibidas, mostrando o talento que o Bira tem e essa perspectiva desse olhar da beleza trazida de dentro da favela da Maré. Então, meu nome é Ubirajara e meu apelido é Bira e acaba sendo minha fotografia como Bira Carvalho. Tenho 50 anos, moro há 45 no Complexo da Maré, que é uma favela na Zona Norte, que tem dentro de um complexo de 16 favelas, com 140 mil moradores. Chego lá muito novo, com 5 anos, sempre morei muito... Eu tive a sorte de ter 2 mães, então eu morava dentro e fora da favela ao mesmo tempo. Fui muito levado, muito levado,
mas uma vivência rica que eu tinha. Porque a infância hoje está muito mais no ter do que no ser. Era uma infância muito pobre, mas muito rica. Porque as relações eram outras. Mano. Eu não precisava de ter um tênis, um telefone para me sentir feliz. Eu precisava estar livre, brincando. Eu precisava ter essa relação social. A felicidade não estava baseada no consumo. Mas nesse momento eu percebo favela ainda com o olhar do que acontecia na mídia. Eu escutava duas narrativas sobre favela. Uma dos compositores que exaltavam esse território e outra da grande mídia. Da grande mídia que era um território onde se pautava pela precarização e violência, não pelos valores, não pela potência. E eu começo a perceber a favela como percebo hoje, que tive a sorte de conhecer a fotografia em 2000. Já era um projeto do João Roberto Ripper, que é um fotógrafo humanista. Em 2004 ele faz uma escola. Em 2000 eu já fazia esse curso básico e em 2004 eu entro nessa escola. Mas na realidade eu não percebia muito o que era isso, fotografia. Porque até nesse território a fotografia não era bem vista. Então quando você via fotógrafo e repórter, você via como objeto de denúncia. Então eu sou uma das primeiras gerações que consegue romper isso. Pois é, o Bira traz um questionamento desse conceito do que é pobre e o que é rico, né? E aí eu pergunto ao Bira como é que é a visão dele sobre a cidade e o que o trabalho dele provocou. E aí ele revela a descolonização do seu olhar, né? E essa provocação de descolonizar o pensamento, né? Revelando o movimento dos trabalhadores, a compreensão do território vivido, de quem mora, de quem vivencia aquele espaço. E revela a história do lugar que traz a marca da opressão, da remoção das favelas da Zona Sul para a especulação imobiliária, que foram assentadas no Complexo da Maré, e do papel desse Estado na manutenção de uma crise de habitação, né, que delega 1/3 da população do município às condições de moradia na favela, e do mercado do medo, gerado pela insegurança pública, a manutenção desse mercado da segurança pública. E, finalmente, ele ainda comenta da ditadura da estética, de o que é eleito como belo e o que é eleito como feio, e sendo que isso é uma construção cultural que ele combate na militância dele durante o trabalho de fotografia. Vamos à segunda parte aí da entrevista do Bira. Essa primeira geração de fotógrafos, que é de 2004, 2000, e outros projetos que vieram surgindo, começa a descolonizar meu olhar. E os sambas que ouviam começam a fazer sentido. E a partir daí começa algo tão novo que eu fotografo o cotidiano de favela. Porque antes de ser fotógrafo, eu sou rueiro e cria de favela. Então, na verdade, o que eu faço é fotografia. É a fotografia de quem é cria, de quem conhece as relações, de quem conhece todo o movimento que acontece de acordo com o tempo. A saída dos trabalhadores da manhã, a passagem para a escola, os primeiros caras que começam a trabalhar catando garrafa PET, que eu vivi na rua todos esses anos. Então eu conheço essa movimentação dessas marés. A favela é viva, um organismo vivo, muito latente, que é muito complexo de entender, que você tem que tirar todo esse preconceito que você adquire de como vai crescendo. Por isso que é tão difícil, muitas das vezes, perceber e entender um território como esse. E aí fui perceber e buscar a história desses lugares. E aí você mora e não consegue ouvir a história. E aí quem me conta a história desses lugares são
os donos do saber, os senhores. Seu Joaquim, Dona Maria Pobel, a Eliana, seu Joca, o Noel, na minha casa, seu Frango, Dona Carmen. E eles começam a contar uma história do Rio de Janeiro que até então eu não conhecia, porque essa história não estava nos livros. Que é a história da revolução, a história da opressão que o Estado faz e fez desde que os negros vieram, foram sequestrados para cá e subiram para esses espaços, para as montanhas. Essa história, que não é história que começa na escravidão, é uma história de muita perseguição, mas também de muita potência. Porque se você pensar o estado do Rio de Janeiro sem as favelas, é um lugar pobre culturalmente. Olha quanta contribuição veio desse território. Olha quantos valores. Toda essa cidade arquitetônica, inclusive esse parque lá que eu nunca tinha vindo, é construído por essas mãos. Porque eu cresci percebendo que esse espaço, uma arte, não era algo para você. Alguém me contou essa mentira lá atrás, o que eu produzia não era arte. É criminalizado quando é feito por mim. O que é arte? O que é arte? O que é arte? Quem define o que é arte? É o mercado. Quem é artista, quem não é. Quando as pessoas começam a contar sua história, chegar na universidade, fazer mestrado, doutorado, esses caras aqui, filhos de donos dos escravos, novamente calçam as botas da repressão. Por isso que a educação é tão atacada. Então a gente tem que fomentar essa guerra. Isso é... E aí essa guerra parte para a religião, parte para a facção, parte para grupo político, parte para ONG. E assim vai ir nessa guerra aí, esse território brigando. Porque eu circulava pela maré. Mas em algum momento, com o tráfico de arma, isso começa a ficar mais difícil. Porque quando a gente fala de guerra no Rio de Janeiro, ou em guerra, tem que falar em mercado. Tem que falar em mercado, não tem como fugir disso. O quanto gera a guerra? O quanto gera essa indústria do medo do Rio de Janeiro? Carro blindado, grade, rebelde tarja preta. É altamente lucrativo, mano. O que é produzido de imagem? Você pega as últimas premiações no yard de fotografia, tem até desde Roberto Capa para cá, fotógrafo de guerra, pô. Porque na realidade essa manutenção de poder tem que calar algumas vozes. Tem que calar algumas vozes. Mas só que isso não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Hoje eu tenho acesso ao movimento quilombola, hoje eu tenho acesso a favelas que estão por aí pela periferia do Brasil. A gente está se conectando. Então uma outra história vai ser contada daqui a alguns anos sobre favela. Essa verdade única e perversa do colonizador vai trazer questionamento. Pô, mas a favela tua era assim? Na verdade é uma mudança que talvez eu não veja, mano. Eu sei que vai acontecer. Porque a gente está tendo acesso a muito mais minha história. Eu estou vendo que essa história que eu tenho é bela. A história das favelas não é história contada pelos jornais. Outra história será contada sobre as favelas, pois eu vejo que essa história que eu tenho é bela. Com essas palavras é que eu fico, com essas palavras do Bira é que eu fico no final dessa entrevista, muito grato, muito agradecido pela beleza trazida por esse artista. Muito obrigado, Bira. Muito obrigado pelas mensagens não verbais que você passa na sua fotografia. Sucesso para você. E todos acompanhem o trabalho do Bira, está aí no Instagram, está na internet.
promovam o trabalho dele, que merece todo o nosso respeito, carinho e consideração. Muito obrigado. Bom, vamos então a outro caso de sucesso sobre um projeto muito positivo que vem mudando a vida de jovens na favela do Cantagalo, em Ipanema, no Rio de Janeiro. O Favela Surf Clube, coordenado pelo Pretão, conhecido surfista do Arpoador, e que começou em 98 com uma escolinha de surf, que hoje é uma verdadeira escola de cidadania, como ele mesmo gosta de dizer. A entrevista reúne o Anderson Costa e a Petra Morim, duas gerações de surfistas criadas no projeto. Hoje o Anderson é professor do projeto e Petra já desponta nos campeonatos de surf. Assim, o projeto ele foi fundado em 1988, né? E na verdade foi o ano que eu nasci também. Então o projeto tem 32 anos, né, de existência. E com 8 anos de idade eu iniciei. E cara, era bem difícil porque assim, a gente, né, por ser da comunidade, né, e tá praticando um esporte que naquela época era só para as pessoas de classe média alta, né, devido os materiais serem muito caros, né, e a gente tinha pouco acesso a isso. Então o projeto Favela Surf Clube ele veio para poder quebrar essa barreira, para mostrar que o surf é além disso, que as duas partes, né, da comunidade, né, que são os pobres, né, junto com o asfalto, que são os ricos, se unirem e romper essa barreira. E mostrar também que o surf também ele pode ser representado pelo negro da comunidade. Aí o projeto foi crescendo, né, eu fui me atualizando, pegando conhecimento, aonde eu comecei a dar aula dentro do projeto. Virei instrutor do projeto. Porque eu já tinha um conhecimento, eu era aluno, já tinha um conhecimento. Como empurrar, como fazer aquela aula teórica na areia, postura, posicionamento, onde eu comecei a me aprimorar mais ainda ensinando aquilo que eu aprendi. Eu sou aquele instrutor que observa tudo e todos, né? Não tem melhor e nem pior, né? São apenas diferentes, porque esse é o nosso intuito, né? Além de vocês não forem um profissional, mas formar cidadão. Pois é, e o Anderson cresceu junto com o projeto. Literalmente, ele nasce no mesmo ano de fundação do projeto e de menino, aluno do Pretão, ele vira instrutor, né, e vive todo esse crescimento e a potencialidade do processo de educação, resgatando esse discurso da favela como lugar de potência. Vamos à segunda parte aí. A Petra chegou no verão, eu olhei para aquela menina, quietinha no cantinho. Eu falei, pô, me despertou. Aí eu falei, pô, vou focar nela. Porque tem aquilo, tem aqueles, né, que sobressaem na escolinha. Surfa muito bem, sobressaiu, né? E é a única menina da escolinha que surfa o ano inteiro. Entendeu? E pode ser uma representante no lado feminino, dentro do projeto Favela Surf Clube. Eu sempre gostei de surf, mas tipo, nunca vi uma oportunidade de fazer. Um dia eu estava na praia e me chamaram para fazer. Antes eu andava de skate. E teve um dia que eu cheguei na praia, tipo, um dia normal que eu cheguei na praia, aí outro professor assim me chamou para fazer aula. Aí eu fui fazer uma aula. Na minha primeira onda eu já fiquei em pé. E eu gostei muito. Porque, tipo, pra ficar em pé, eu acho que é a mesma coisa do skate. Então eu já tive eu não tive dificuldade. Eram muitos homens, garotos. Não tinha mulheres naquela época, né? Eu com 8 anos de idade não tinha menina, não tinha, né? E eram grupos de 50 meninos, né? Que crescemos junto dentro do projeto Favela Surf Clube, onde, assim, era complicado. Era uma disputa que era muito pouco material para muito aluno, né? Aí alguns sobressaíram mais no surf e teve aquela oportunidade de ter aquele material, mas não era aquele material bom, como hoje.
e aquele acesso fácil dele, no caso dos alunos, no caso da Petra, entre outros alunos, né? Que vai na oficina e pega uma prancha para você lá. É fácil hoje fazer isso. Além da praia, temos a nossa sede lá no Cantagalo. Não é só a praia, vamos ver ali. Então na praia ali, acho que é só aquilo ali. Quando chega no nosso castelo, fala, o que é isso? Que é isso, meu Deus? Com um escritório, sala de vídeo, uma sala gigante com aquela máquina de shape em 3D, tecnologia avançadíssima, com salas com divisórias para cada procedimento do material da prancha, desde da fabricação dela até a finalização dela, para entregar para o cliente. Hoje eu consigo tirar assim o pão de cada dia e pagar meu aluguel, não deixar faltar nada para os meus filhos, através do surf. Olha o que o surf me proporcionou. Olha o que o Favela Surf Clube me proporcionou. Olha o que essa instituição fez na minha vida. Por que não vai fazer na vida da Petra? Ou de qualquer aluno ali? Entendeu? O suporte eles têm. E hoje com mais acesso. Pois é, essa função de conter, de quebrar barreiras, de transitar entre classes sociais que o projeto tem. E aí vem essa nova geração do projeto que revela essa pérola, que é a Petra Amorim, representante da força feminina que invade o surf e tem um potencial de grande promessa no esporte, já batendo primeiras colocações aí nos campeonatos. Vamos ouvir a Petra um pouquinho. Petra, na minha geração, né, era muito difícil ter pranchas, no caso ter acessórios, né, para a prática do surf. E tinha briga, né, muita disputa pelas pranchas. Como que você hoje, né, consegue ver com 18 anos de idade praticantes do surf, né, defendendo a bandeira feminina dentro do projeto Favela Surf Clube hoje? Se você tem, como que é o seu acesso com material, como que funciona a aula? Tipo, agora na minha geração é mais fácil ter acesso às pranchas, os acessórios. Tipo, se em 20 pessoas vai ter 20 pranchas pra gente surfar. Tipo, é bem mais fácil agora. É bem mais fácil. Na minha época não tinha isso. É. Era uma prancha para 20. O trabalho que fizeram antes foi o que eu tive oportunidade hoje. Melhorou muito a questão do surf, né? E trouxe muitas meninas hoje para o surf ali, que aprenderam, né? Estão ali surfando hoje, que vão procurar, entendeu? Quando eu tô na onda, tipo, parece que o tempo para. Parece que pode ter 1000 pessoas na água. Quando eu tô na onda, parece que só tem eu e a onda. Cara, meu opinião, o Favela Surf Clube fez muita coisa. Não só para a molecada da comunidade, assim, ambos sexos, masculino e feminino, que em dar oportunidade também para as meninas poderem estar ali no palco, da melhor onda, né, com a esquerda excelente, no palco mundial, melhor do Rio do Brasil. Representatividade, Petra, é isso que você significa para a gente, todo sucesso na sua carreira de surfista. Muito obrigado, Petra, muito obrigado, Anderson, obrigado, Pretão, por esse projeto de tanto sucesso na belíssima trajetória aí do Favela Surf Clube. Então, agradeço aí sempre e essa parceria de longa data aí que a gente tem. Bom, vamos seguir com a nossa última entrevista da Faixa Territórios de hoje, com mais um ponto de vista de quem está no fundo da Baía de Guanabara, lá atrás, na cidade de Magé, guardando os valores de populações tradicionais que vivem dos últimos remanescentes de manguezais da nossa Baía. Márcia Regina, né? Sou a presidente da Associação dos Caranguejeiros, né? A gente já vem desde 2008, quando a gente resolvemos, junto com o grupo lá, levantar a associação, né? Mas aí o grupo era um grupo político, eles largaram a gente sozinhos
E a gente vem tocando. E o papel da mulher do pescador, que hoje é pescador, é esse, é estar ali tratando do caranguejo do pescado, às vezes é peixe também, ela limpa o peixe, faz o filé, leva para vender, arruma os comprador, leva, faz a venda, entendeu? Às vezes ela não vai para o mar, nem todas vão, nem para o mangue, mas ela fica ali fazendo aquele trabalho junto, que antigamente não era reconhecida como pescador. Eles estão querendo tirar de novo esse reconhecimento, mas já é por lei. Né? A mulher do pescador, ela é pescadora, porque ela trabalha junto com o marido, desde a vez que ela não tem outro vínculo. Né? Agora, se ela é profissional em qualquer outra coisa, não pode. Ela pode até ajudar ele, mas ela não entra como a esposa do pescador. Ela não pode ter a carteirinha dela. Meu nome é Data Vênia. Rapaz, 50 anos de história, a gente tem muita história para contar. E histórias boas e tristes, né? Hoje em dia é mais triste do que boas. A pesca, na realidade, os pescadores, o que está acontecendo com eles é o seguinte, com nós, né? É igual está acontecendo com os índios, os quilombolas. Aos poucos, eles estão destruindo e desfazendo. Eu vivia só da pesca, hoje já não posso viver só da pesca. Graças a Deus eu tenho sabedoria de fazer outras coisas, mas ainda pesco. E curto, eu gosto de pescar. E o caranguejo mesmo, antigamente a gente pegava muito caranguejo grande. Inventaram o laço, ajudou um pouco a destruir, diminuir, porque pescam-se muito e a procriação é muito pouca. Para procriar nós temos que ter um manguezal bom. Hoje nós não temos, mãe. Eu conheci a Márcia Regina e o Datavene numa live que a gente fez agora nesse tempo de quarentena, no movimento ambiental Bahia Viva, um movimento que carrega a bandeira do nosso estimado geógrafo Elmo da Silva Amador, aguerrido cientista e militante da causa ambiental na Baía de Guanabara. E eu tenho a honra de ter sido amigo do Elmo e ser enorme admirador dele. Viva o Elmo, viva o movimento Bahia Viva, viva todo esse trabalho de militância que eles fazem. Bom, então eu perguntei a eles como é que era a vivência, como é que era o passado, como é que foi a realidade naquele tempo e como é que ela se transformou. Como o território de uns vem se sobrepondo ao território de outros. Como determinados modos de vida foram sendo transformados por outro modo de vida que se impõe e que interrompe as relações espaciais que, em seu processo de sobrevivência, de reprodução social, mantém os ecossistemas conservados. Então, a gente tem uma transformação contundente nessa fase, nesses últimos 30 anos, aí no fundo da Baía de Guanabara, e eles contam isso para a gente aí nesse segundo trecho. Antigamente, cara, a gente juntava a molecada para tomar banho, a gente mergulhava na areia, ali era areia. Então, no Suruí, a gente chamava de areal. Eu lembro que eu pegava enxova no anzol, na beira do rio de anzol. Hoje você não vê nem sardinha por lá direito. Nem sardinha. Camarão, eu arrastava no remanso. A remanso a gente chama lá, na saída do rio, já para Bahia. A gente dava uma arrastada na mão, pegava caranguejo na porta de casa. Hoje na porta de casa tem um monte de barraco. É aterrado. Mangues são muito poucos. Às vezes tu tem que andar de barco uma hora e pouco para chegar até um mangue que você possa pegar um caranguejo. Ali onde eu moro, por exemplo, eu moro na beirada do rio e onde a gente mora tudo em volta é rio, todos os lados. Inclusive onde eu moro a gente fala que é ilha porque tem rio de um lado e rio do outro. E onde a gente mora tudo tem riacho, tudo desemboca na Baía de Guanabara. A gente em qualquer lugar ali a gente achava uma areia e fazia a nossa própria praia. Entendeu? Levava ali, tomava banho, água limpia. Mas de uns tempos para cá a água tem ficado cada dia mais suja, né? Cada dia mais contaminada, cada dia mais casas, porque a população está crescendo e não está tendo direito de urbanização, de moradia, não tem. Aí qualquer pedacinho que vê uma sobrinha numa beira de um rio, vai lá e faz uma casinha. Outra sobrinha vai lá, faz outra casa, começa a se embolar tudo. Mas é umas praias que não tem mais condição de ninguém ir para tomar banho. E aí, se não tem condição de tomar banho, que girar o pescado. O pescado não está mais ali. Porque o peixe também não fica onde está contaminado, onde está um lugar oleoso de óleo, um lugar cheio de esgoto, disso, daquilo. O animal também não vai estar ali também.
A realidade o é essa. pescador realmente está muito abandonado. A gente luta, né, para tentar ao máximo resgatar, né, resgatar a dignidade do pescador. Ele pesca, mas ele tem outras profissões. Mas porque antigamente... Mas tem pessoas que não têm, só sabem fazer falando, aquilo. antigamente só eu pescar. sonhava, falei, pô, vou ser pescador pro resto da minha vida, pô, a profissão era bonita, ele dava lucro. E é bonito que eu gosto de pescar, é bom você pegar o peixe, é coisa linda demais tu pegar a rede, o camarãozinho tá aqui, pô, tu pegar, pescar isso, uma curvina desse tamanho, é uma coisa linda, não sei se tu já pescou, mas tu pegar e puxar, sou eu que peguei, é como se tu, eu não sei se tu planta, mas eu gosto de plantar também. É como eu boto o pé de couve ali e fico namorando ele. Quando ele está pronto, eu falei, pô, eu plantei, eu que vou comer. Então, é uma coisa linda. Existe uma briga política, ao qual o pescador vira marionete, né? Vira o bonequinho de fantoche. E eles chegam à época do defeso, que é uma época que é a época da reprodução do caranguejo, né? Que começa dia 1º de outubro agora. Então, a gente temos muitos pescadores que não têm documentação, então não recebem seguro defeso e são proibidos de pescar porque o IBAMA dá em cima, né? Se vê com o caranguejo, eles tomam, eles prendem o cara, ou então paga multa. E a gente tem essa demanda que a gente trabalha nessa luta, né? Eu trabalho aqui com o Ministério da Pesca aqui no Rio e tenho essa luta de estar fazendo documentação de um, estar fazendo documentação de outro, que é para eles ficarem legalizados diante da sociedade, né? Embora a gente está sendo bem difícil, porque a gente às vezes não consegue aquilo que a gente quer e chega na época da parada do caranguejo, o cara não tem muitas vezes para onde tirar para comer, né? E aí ele tem que partir muitas vezes para essas embarcações grandes, onde ele fica 15, 20 dias fora da família dele. Outros vão virar pedreiro, que às vezes muitos nem sabem, mas tentam a vida como pedreiro. E assim, o cara ser pescador, ele é pescador, ele entende da pesca, mas muitas vezes ele não entende de outras coisas, mas ele se envolve ali, ele faz um trabalho de ajudante, ele faz um outro trabalho lá. As esposas muitas vezes têm que ir para outros trabalhos, para casa de família, para outros lugares, para poder ter o pão de cada dia dentro de casa, né? Porque ninguém pode ficar com fome, né? E temos desde 2012 que a gente está nessa demanda, dessa falta de documentação. A última documentação imprimida para pescador de Brasília foi em 2012. A gente está desde 2012 sem documentos. E você sabe, como é que você vai provar que você é um motorista se você não tem tua habilitação? Ninguém vai te dar um emprego, né? É a mesma coisa ele é o pescador, ele não tem uma habilitação dele, que é o RGP, a Carteira de Registro Geral da Pesca, ele não tem como receber nada. Pois é, essa realidade foi ficando mais chocante durante a entrevista e aí a preocupação aumentou, né? E aí eu perguntei ainda quais são as perspectivas para o futuro, quais ações podem ser feitas e qual a motivação da luta atual. E as respostas foram essas. Porque você só consegue resgatar a dignidade de alguém quando você faz uma política favorável, né, àquele pescador. Porque você não pode dizer para o teu filho, você não vai mexer em nada de ninguém se você não dá comida para ele comer. Os pobres, eles têm muitos filhos sem ter condições. Aí aquele filho cresce, vê o pai indo para o mangue, ele não vai estudar, ele vai para o mangue também junto com o pai, né? E o pai não estudou, também fica sem moral de dizer para o filho que ele tem que estudar, porque muitas vezes o filho fala para o pai, como você quer que eu estude se você nunca estudou? Você nem sabe ler? Como é que você quer que eu leia? Entendeu? Aí muitas vezes acontece isso. Então os filhos querem seguir o caminho dos pais, do pai de ir para o mangue, aí vai para o mangue está ruim, não consegue mais ter aquele caranguejo, traz um pouquinho só, aí não consegue. E às vezes comigo, por a gente estar todo mundo junto ali, e eu ser mulher a vida inteira no meio deles, muitos cresceram, vi pequenininho, hoje são homens, pescadores, e ali tem aquela intimidade. Pô, Márcia, você consegue fazer pra gente lá o documento, porque você está aqui junto com a gente e está vendo nosso sofrimento. Aí a gente acaba, né, tentando ajudar o pescador de uma forma para ele se organizar. Eles poderiam aproveitar os manguezais para replantar ele, reflorestar, para mais tarde, no futuro, a gente ter o pescado de novo ali, o caranguejo, né? Igual fizemos um parque que tem lá, que foi um projeto que a Petrobras fez com os pescadores e reflorestamos todo
todo esse manguezal. Então virou um parque maravilhoso. Mas nós temos lá mais ou menos, eu acho que muito mais de 20, 30 quilômetros de manguezais que poderiam ter sido reflorestados e hoje poderia estar tendo, já caranguejo para poder o pescador pescar ali mesmo no seu local, não precisar sair. Porque às vezes o pescador sai 4 horas da manhã para poder achar um mangue para poder ir pescar, como ele falou. Não tem mais mangue lá, tem mangue, só não tem mais o crustáceo, o pescado, você não acha. Os pescadores têm que dizer adeus, procurar outra profissão, porque aos poucos a tendência é diminuir cada vez mais. Com isso vai sofrer também a população, porque o pessoal precisa de comer o peixe. Pois então, eu gostaria de reforçar o discurso da Márcia Regina e do Datavene em relação a esse sufocamento do seu modo de vida. Um sufocamento que o professor Elmo chamava atenção, que ele chamava de estrangulamento da Baía de Guanabara, pelo avanço da urbanização, que impossibilita a forma de reprodução social de alguns grupos, porque outras formas de se viver se impõem com o modelo urbano-industrial que a gente chama de desenvolvimento. Com isso, vão-se as tradições, vão-se as pessoas, os seus saberes. Saberes de como pescar, de como conservar o mangue para a reprodução das espécies, para o defeso dos crustáceos, dos peixes. Saberes que são desconsiderados nesse epistemicídio, um termo cunhado pelo professor de economia de Coimbra, Boaventura de Souza Santos, que expressa o aniquilamento e a erradicação das epistemes, ou seja, do conhecimento cultivado e construído por cada grupo social. O que Datavene revela nessa entrevista está acontecendo com os pescadores, com os índios, caboclos, quilombolas, ribeirinhos, cujos conhecimentos são desprezados, dando lugar a um único padrão pasteurizado de comportamento que consome essa cultura hegemônica que só serve para adestrar o ser humano a prestar serviço para uma acumulação de capital de poucos. E assim a gente assiste o tal desenvolvimento do Brasil, um Estado nacional colonialista que, como diz o geógrafo Carlos Walter, ainda não terminou o serviço iniciado em 1500. Eu gostaria, nesse sentido, de reforçar uma campanha para a Associação dos Caranguejeiros e Amigos dos Manguezais de Magé, a ACAM, da onde a Márcia Regina é presidente. A associação vive de doações para reverter a condição atual dos seus integrantes, e eles estão com uma campanha aberta no site Vaquinha, recebendo doações. O site é http://vaca.me/268318. Então, ajude a construir a sede da Associação dos Caranguejeiros de Magé. Eles estão com o site aberto, coloca lá, Associação dos Caranguejeiros e Amigos dos Manguezais de Magé, e vocês vão encontrar o site do Vaquinha recolhendo as doações. Agradeço demais a participação do Datavene, da Márcia, e agradeço a participação de todos vocês no acompanhamento aí da nossa faixa Territórios. Amanhã a gente volta às 4 horas da tarde. Muito obrigado por estar participando com a gente. O LiveMundi está disponível para vocês no canal de YouTube. Se vocês perderam, está lá as gravações antigas. E agora a gente vai ter um intervalo e vamos voltar às 17h30 numa conversa sobre saneamento e salutogênese. Mais tarde a gente ainda vai ter a performance artística do Passinho Carioca e o diálogo Impacto da Tecnologia nas Relações. Aguardo vocês. Até mais tarde. Muito obrigado.